Irmãos e irmãs, quarto domingo da Quaresma. O que nós estamos fazendo nesta Quaresma de 2025 para chegar mais perto da casa do Pai ou dela não sair, igual nós ouvimos nesse Evangelho, que para nós é muito familiar. Todo mundo já ouviu o Evangelho, nós conhecemos o nome de filho pródigo, né? Quando a gente lê esse Evangelho com os olhos da fé, a gente vê que na verdade o milagre aqui é a misericórdia do Pai. O Pai é o misericordioso, Ele é misericordioso com os dois filhos e com cada um de nós. Que parábola bonita que Jesus conta hoje, no quarto domingo da Quaresma, para falar para nós assim: olha, nesta missa de hoje você tem que refletir qual filho você é, para onde você quer ir, para celebrar a Páscoa comigo. Jesus está contando essa parábola para quem? É importante, né? Diz assim o Evangelho: naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus, chegaram pertinho dele para escutá-lo. Vocês lembram quem é esse grupo publicano? E os pecadores são os pecadores públicos. São pessoas que nessa religião, na sociedade, eles são considerados os impuros, os longe de Deus. Publicano e pecadores, o judeu não se mistura com eles, porque para os judeus eles têm muitas práticas impuras, e eles querem distância para não se contaminar. Esses são os publicanos e os pecadores. Só o que eles fazem hoje? Olha a coragem deles, que nós precisamos ter. Eles chegam perto de Jesus para escutar. Coroinhas, olha aqui para o padre. Quando vocês estiverem no altar, é também para vocês escutarem Jesus mais de perto, escutar com o ouvido que Ele fala, olhar com os olhos para o altar para adorá-lo, e com vossas mãos e pés servi-lo. Só que aí tem um outro grupo, que são os fariseus e os mestres da lei. Que atitude feia! O grupo dos pecadores chegaram perto para escutar, e os fariseus e mestres da lei, muitos mestres da lei são fariseus, foram criticar Jesus. Esse grupo é um grupo religioso, estudioso da lei, que entende da palavra, que se aprofunda na Torá. Só que eles foram criticar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava acolhendo os pecadores. E falou assim para Jesus ainda, apontando o dedo: você faz refeição com eles. Ou seja, para eles Jesus como se estivesse ficando impuro, porque Jesus, além de deixá-los chegar perto, Ele vai na casa, faz refeições, pega na mão, senta junto. O grupo religioso então está julgando Jesus por essas as atitudes. Aí então Jesus vai contar uma parábola.
Vocês lembram de domingo passado, eu brincava dizendo assim, quando Jesus fala uma coisa, e ele dá uma olhada para o povo, e ele viu que não tem gente que não entendeu, ele desenha. Desenhar é contar uma parábola. E eu gostaria que vocês tentassem imaginar. Esse evangelho tem quantos filhos? 2 filhos. Um é o filho mais novo, o outro é o filho mais 2 filhos. Vamos tentar fazer uma memória aqui. Vamos chamar o filho mais novo do primeiro grupo aqui. Filho mais novo, publicanos e pecadores, que eram considerados impuros, longe de Deus. Filho mais velho, então, vai ser quem? Fariseus e doutores da lei, que se consideravam os santos, os puros, os bons religiosos. E aí Jesus conta essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse para o pai: olha como que o que ele diz é atual. Pai e mãe, se não tomar cuidado com isso, o filho mais novo fala assim para o pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Quando que um pai e uma mãe dá herança para o filho? Quando? Você imaginou receber uma notícia dessa em vida? O filho mais novo praticamente mata o pai com uma fala dessa, porque a herança só se dá quando morre. O filho mais novo chega para o pai, na casa do pai, ele está na casa do pai, como você aqui está, na casa do divino Pai Eterno, e o filho mais novo fala: pai, estou meio cansado dessa casa aqui, dá-me a parte da herança que me cabe. É uma facada no peito do pai, o pai que dá tudo para o filho, e o pai dá. É meio estranho, né? Porque nós poderíamos pensar, por que o pai deu, sendo que o livro do Eclesiástico, capítulo 33, vai dizer assim, que recomenda-se ao pai que dê os bens não em vida, somente depois da morte. Por que esse pai dá os bens então para o filho? Ele não poderia ter dito não? Você às vezes faz assim com Deus, Deus também deixa você, deixa o filho mais novo fazer a experiência. Você tem a liberdade e o pai respeitou a liberdade. Você quer a herança? Está aqui. No outro evangelho, quando ele distribui alguns bens, talentos, é para quê? Para multiplicar. O filho então pegou a herança e foi embora. Como que deve ficar o pai, o divino Pai Eterno, quando a gente vai embora? Quando a gente se distancia dele, quando a gente se distancia de Deus, como que ele fica? O filho então foi, gastou os bens do pai. Nós poderíamos até nos perguntar, quais são os bens do pai? Os bens do pai é a vida, os bens do pai é a bênção. E esse menino, esse jovem, talvez porque nós, quando jovens, temos a cabeça meio desligada de Deus, mais presa no mundo, ele gastou com prostitutas, gastou com roupas caras, gastou com bens. Se fosse hoje, tinha comprado o melhor carro, o melhor apartamento, os bens.
no lugar de Deus, experimentou todo tipo de prazer, e prazer passa, as coisas passam, Deus não passa. Aí chega uma hora que o dinheiro acaba, né? Você conhece gente assim? Aqui na nossa cidade tem bastante, né? Ganhou a herança, não sabia administrar, tinha tanto e ficou com tão pouco, porque gastou com futilidades. Esse jovem filho, então, gastou tudo, chegou uma hora que acabou. E aí? A fome começou a bater, não tinha teto para dormir, foi procurar um homem que cuidava de porcos, ele foi lá trabalhar no chiqueiro. O filho mais novo é quem mesmo? Pecadores, né? O filho mais velho é quem mesmo? Fariseus e mestres da lei, né? Nunca que um judeu, um fariseu, o mestre da lei, nunca que eles iam ficar perto de alguém que mexe com o corpo. Você sabe que para o judeu, eles não criam porcos, para eles é um animal impuro. É detestável eles ter contato com alguém que mexa com porcos. E o filho mais novo está no chiqueiro do porco, está dormindo com o porco. Diz o texto que o filho mais novo foi para longe do pai. É quase que dizer assim, foi para o estrangeiro, porque o pecado nos leva para longe do pai, nos leva para o chiqueiro, deixa a gente com fedor do inferno aqui na terra. E aí então, ele no meio do porco não tinha nem o que comer, estava já comendo, querendo comer a lavagem do porco. Olha onde que ele abaixou, no fundo do poço. No pior nível que o ser humano podia chegar, ele chegou. Graças a Deus não morreu, né? Imagina morrer numa situação dessa. Imaginou eu e você morrer na lama, morrer lá embaixo, numa situação dessa? Para onde a gente vai? Agora começa o processo de conversão. Vê que conversão, ela não é só espiritual, é espiritual, mas é psicológico também. Porque está começando a cair a ficha. O que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. Esse lugar não tem a ver com a minha dignidade. Ele começou a lembrar o que ele passava na casa do pai. Nossa, na casa do meu pai, até os empregados têm o que vestir, o que comer, e eu estou aqui. O que eu estou fazendo com a minha vida? Não tem gente que chega um momento e fala isso? Coloquei a mão na cabeça, o que eu estou fazendo com a minha vida? Você já passou por isso? E aí então, ele decide voltar. Que bonito, né? Olha como a graça de Deus, mesmo na porcalhada, ela vai lá nos buscar. Olha como que Deus é bom. Mesmo no chiqueiro do pecado, Ele vai lá nos buscar. Jesus é capaz de ir no chiqueiro do pecado para nos buscar, como diz a segunda leitura. Ele se abaixa para a gente não morrer. Ele fala assim: eu vou voltar, eu vou falar para o meu pai: Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Pai, eu já não mereço ser chamado teu filho. Bom? Então ele pensa assim: eu vou falar isso para o meu pai. Trata-me como um dos teus empregados.
e ele começa a voltar. É o processo nosso de conversão, né? Vai voltando, ele ainda está fedido, está cheio de lama de porco, tudo que ele se misturou ali é daquele jeito emporcalhado que ele está voltando. E ele estava chegando lá longe. Quem que viu ele de longe? Fala alto. Quem? O Pai. Quando a gente decide voltar, o Pai nos enxerga primeiro. Foi o Pai que correu, não foi o Filho. O Pai que foi ao encontro do filho desgarrado. O Pai estava lá todo dia na porta, ou se você preferir, na porteira. Todo dia ele estava lá esperando o filho voltar, porque o Pai, no ano da esperança, nunca perde a esperança que o filho, que eu e você, vai voltar. Como é bom ouvir isso. Deus espera sempre que você volte. Não demora, meu irmão, minha irmã. Não demora para voltar. Pode ser que não dê tempo. O Pai então corre ao encontro dele, né? Perde toda a compostura, sente compaixão, abraça e o cobre de beijos. Catafiléu. Esse pai sente compaixão. Quem aqui já sentiu compaixão por alguém? Levanta a mão. Pode. Para sentir compaixão, São Lucas só usa essa palavra 3 vezes só no Evangelho. Só 3. Podia falar tanto de compaixão. Ele fala de compaixão na cena da viúva de Naim, no bom samaritano e nessa parábola de hoje. Compaixão, espigmizomai, é tão profunda. Se alguém fala que sente compaixão e não tem ação, não é compaixão. A verdadeira compaixão move para a atitude. Se não fizer, não é compaixão. O pai sentiu compaixão. Ele fez o quê? Correu ao encontro do filho, abraçou, cobriu de beijos. Eu não vou pedir para levantar a mão agora, né? Não precisa levantar a mão. Quem aqui correria para abraçar e dar beijo em alguém que tivesse fedido de lama de porco? O Pai. Nós não. Nós não. Mas o Divino Pai Eterno, Ele te abraça, te beija, te acolhe do jeito que você está. É assim que Ele fez. E o filho começou a falar para ele: Pai, eu coloquei a mão na consciência e vi tanta coisa errada que eu estava fazendo. Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Qual que é a outra frase? Mas o pai não deixou de falar. O pai não deixou de falar outra frase. O pai viu que ele estava arrependido e só deixou de falar isso. Pai, eu pequei contra Deus e contra ti. O pai já calou ele, já beijou, já abraçou, não deixou ele falar. Já não mereço ser chamado teu filho e trata-me como empregado. Porque para o pai nós não somos empregados, nós somos filhos amados. Aí o pai quer devolver a ele a dignidade, fazer festa, manda matar um novilho gordo, que a frase melhor não seria mas o novilho gordo. O judeu reserva o novilho para a Páscoa e também para a ocasião especial. E essa é uma ocasião especial. A volta de alguém que estava perdido. O que o pai fez? Traz a túnica nova para ele. Ou seja,
está revestindo esse filho emporcalhado de dignidade. Colocou túnica nele. E a túnica pode lembrar do batismo, mas também a túnica, a melhor túnica é de quem? É do Pai. O Pai coloca a túnica dele em nós, coloca nele um anel. O anel é o anel do sigilo da família. O anel pode carimbar com o carimbo da família, pode vender qualquer coisa. Está dando um anel para o filho. Coloca sandálias nele. O escravo não usa sandálias. Quem usa sandálias é o filho. Ele está devolvendo para o filho que voltou toda a dignidade, túnica, anel no dedo e sandália nos pés. Como o Pai é bom. Você já experimentou isso? Você já experimentou essa misericórdia de Deus na tua vida? Veja, o Pai mandou fazer o quê? Festa. Matar o novilho, festa. Porque sempre que alguém volta é Páscoa, é festa. E aí então o filho mais velho está escutando o barulho da festa. Só que ele não vai ver. Ele pergunta para quem? Para um dos empregados: olha, o que está acontecendo? Esse barulho de festa. E ele fala para o filho mais velho: é teu irmão que voltou, e teu pai mandou matar o novilho gordo para festejar a sua volta. O filho mais velho não se alegra pela volta do irmão, pelo contrário, ele sente raiva. Esse é um dos pecados mais graves da religião, até mortal, e que acontece até hoje. Gente da igreja, fariseus, publicanos, que entende da lei, que vem da missa, que reza o terço, mas não tem a capacidade de se alegrar com o irmão que volta para casa, com o irmão que estava no erro, no pecado e que volta. Tem gente na igreja, como esses aqui, como o irmão mais velho, que se acha tão santo, tão puro, que acha que o irmão que estava pecando não pode mudar de vida. Por que o irmão não foi lá, né? Não tenho certeza não, mas pode ser que ele está considerando o irmão mais novo de impuro, porque ele é fariseu e eles não se misturam com quem se misturou com coisas impuras. Como o filho mais novo se envolveu com tanta coisa impura, ele nem quer chegar perto do irmão. A gente tem que se alegrar com o pai, com alguém que volta para casa. Eu tenho certeza que na minha família, na tua família, na nossa família, tem tanta gente que a gente gostaria que voltasse. Tem ou não tem? Tem. E se voltar, você tem que se alegrar. Não só apontar o dedo. Alegre, ajuda ele a encontrar o caminho para voltar, para sair da lavagem, da lama e voltar. Aí o pai vai lá chamar o filho. Olha que bonito, você percebeu? O pai corre ao encontro do filho mais novo. O pai vai também chamar o filho mais velho. É sempre o pai que está indo. Custa você dar um passo. O pai já deu 10. Custa você dar um passo para se encontrar com o amor do pai. O pai então vai lá no filho mais velho. Porque tem gente que se incomoda com o barulho da música, da dança. Tem gente que se incomoda com a Páscoa, com a festa da ressurreição. E aí então o pai
Vai lá, o filho está com raiva, pede para ele entrar, o pai insiste com ele, olha como que ele responde para o pai. Será que a gente responde para o pai assim? Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais você me deu, jamais desobedeci qualquer ordem. Olha, ele é uma pessoa obediente, né? Ele trabalhou para o pai tantos anos. É tão ruim, né, quando alguém pode vir na missa, na igreja e falar assim: nossa, eu trabalho tanto para Deus. Que horrível. É igual a gente, uma pessoa que é tão observante da lei, né? Eu obedeço, mas nunca experimentou o amor de Deus. Faz tanta coisa por obediência, mas não faz por amor. Hoje esse é o perigo da religião. Nós chamamos isso de funcionários do sagrado. Olha a nossa paróquia aqui no Pai Eterno, por exemplo. Como que nós gostaríamos de ter um salão para a gente poder fazer os eventos nossos? Como que a gente gostaria de ter salas que não precisasse subir em cima para ter sala de catequese com dignidade? Por isso que nós fazemos um evento aqui no lar. É um sonho. Mas eu vou falar para vocês. Se a gente tivesse um grande salão, boa sala de catequese, e a gente falasse para o pai assim: eu estou aqui, eu trabalho para ti há tantos anos, você nunca me deu um meu filho, né? Eu estou com raiva porque esse teu filho voltou. Eu trabalho para ti há tantos anos, eu nunca desobedeci. Se a gente fizesse um salão grande, salas para viver uma religião assim, é melhor que nós não tivéssemos. De nada adianta ter grandes coisas se não for para a gente reconhecer que o Pai nos ama. É melhor ter uma capelinha pequenininha, capengando, mas fazendo essa experiência bonita do amor de Deus. Oxalá que um dia a gente venha ter sala, salão, mas sem deixar de conhecer de verdade o que é o Pai. Cuidado. Na religião tem muito fariseus e doutores da lei, que vão viver a vida inteira, até vindo na missa, seguindo regras, mas que não conseguem se alegrar com o irmão que volta, não conseguem fazer festa com o convertido. São funcionários do sagrado, funcionários de coisas religiosas, e vão morrer às vezes, sem experimentar a misericórdia e o amor de Deus. Olha como ele fala do irmão: esse teu filho. Não fala esse meu irmão, ele trata o irmão mais novo, esse teu filho. Não. Quando você ergue a mão para rezar Pai Nosso, se o Pai é nosso, nós somos o quê? Somos irmãos. Se nós somos filhos do mesmo Pai do céu, nós somos irmãos. Como que Deus, que é Pai, gostaria e gosta e quer que os irmãos se tratem? Você sabe. E aí então, o pai diz para ele assim: mas meu filho, é preciso festejar, é preciso se alegrar, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Às vezes hoje nós podemos ser um desses irmãos. Não sei qual irmão que você se identificou, qual filho, né? Filho mais novo, filho mais velho, ou se você agora, conhecendo toda essa realidade, você pode ser até um filho novo, um terceiro filho, que não quer sair da casa do pai para se perder. Se você já está na casa do pai, não saia. O pai dá tudo para nós.
Seria muito egoísmo a gente não reconhecer como o Pai é bom para nós. Né? Louvado seja nosso Senhor Jesus.